Toda mudança ela causa um desconforto, mas isso é para que a gente possa despertar nossa melhor versão e também sair da zona de conforto. Cada fase nova exige uma versão nova sua. Toda mudança carrega uma lição. O desconforto é o preço do próximo nível. Se te tirou do lugar, é porque você precisa sair. Crescimento começa onde a zona de conforto termina. A mudança de hoje prepara a conquista de amanhã. Então, se a gente saiu da onde a gente estava, porque estava confortável, causou um desconforto, então a gente está indo para o próximo nível. E isso faz com que a gente tenha melhores conquistas, melhores resultados, e isso faz também com que a gente possa despertar uma versão melhor de nós mesmos. Então, cada fase, por mais difícil que seja, mas a gente vê que ali está despertando uma versão melhor de nós mesmos e estamos conseguindo vencer a zona de conforto. Não é desistir, é agir com sabedoria. A vida responde melhor a quem se adapta. O caminho muda, mas o propósito continua. O plano falha, mas a vida acerta. Confie, nem tudo sai do controle, só saiu do seu plano. Inteligência é saber quando insistir e quando redirecionar. A gente sabe que a gente tem que mudar os planos, não fugir e desistir, mas sim dizer, eu vou fazer com que eu haja com mais estratégia, eu vou fazer com que eu procure melhorar, eu vou fazer com que isso seja uma falha para o meu aprendizado e não para minha desistência, mas sim para me avançar melhor. Agora eu sei onde eu posso acertar, o que eu posso fazer de melhor, então você percebe que você vai estar redirecionando toda a sua energia, o seu foco e a sua atenção naquilo que vai dar certo, para que o melhor a vida te entregue. Então a vida, ela muitas vezes não saiu do plano como a gente quis, mas é porque ela está preparando algo. A gente se mantém em silêncio e continua planejando e fazendo com que esses planos estejam em construção, para que eles possam ser realizados. Então, quando a gente mantém o silêncio, a gente consegue centrar nossa energia no que realmente importa. Nem todo mundo precisa saber dos seus planos. Fale menos dos seus planos, execute mais. Excesso de exposição enfraquece seus resultados. O silêncio protege o que está em construção. Nem todo mundo quer te ver crescer, alguns querem competir. Todos nós temos que ter silêncio em nossos planos para que a gente possa estar ali colocando atenção, foco, determinação, estar produzindo para que esses planos eles venham a ser realizados, para que nós tenhamos resultados. Quando nós estamos gastando energia falando e contando nossos planos, acabamos perdendo energia para que realmente saia. Então a gente começa com o que tem, mesmo que seja pouco, mas a gente sabe que isso ali é o suficiente para que a gente tenha grandes resultados. Seja o pequeno esforço, seja aquilo que a gente precisa, mas a gente precisa saber que com o pequeno a gente vai ter os grandes resultados. Prosperidade começa no simples bem feito. Quem organiza o pequeno cresce no grande. A ordem externa revela a mente interna. Capricho no básico constrói o extraordinário. Pequenos hábitos constroem grandes resultados. Disciplina no simples gera liberdade no futuro. Quando a gente tem a disciplina e faz com que a gente conquiste aquilo que a gente quer agora, mas que a gente sabe que é tudo aquilo que a gente quer no futuro, a gente está fazendo agora. É um pequeno esforço, é começando aquilo que a gente quer começar, por mais que seja pequeno, por mais que seja simples, mas a gente vai ter a disciplina de manter aquela produtividade, de manter aquilo que a gente está fazendo, para que a gente possa alcançar grandes resultados e aquela conquista que a gente quer no nosso futuro. Então, a gente começa a dar o nosso melhor e a gente vai... Preparo antes de pedir expansão. Você recebe mais quando prova que sabe manter. A vida confia mais em quem cuida. Zelar hoje, colhe amanhã. Quem cuida prospera. Prosperidade não começa quando chega mais. Começa quando você valoriza o que já tem. Então a gente tem que valorizar e cuidar daquilo que a gente já tem,
para que a gente possa alcançar bem mais. Então a gente vai estar melhorando sempre e querendo sempre mais. Mas a gente sabe que aquele que já conquistou, aquele que já tem, a gente zela e cuida para que a gente possa mostrar para a vida e a vida perceber que ela pode nos entregar mais, pode confiar que a gente pode estar cuidando daquele que a gente quer e daquele que a gente sonha, com todo o cuidado e com todo o zelo, porque isso ali você conquistou com muito esforço, muita dedicação, muito suor, e você sabe o valor. E então você vai nossos sonhos, nossos projetos e nossas ideias. E para isso se concretizar, a gente tem que agir, tem que fazer com que isso aconteça. Acreditar te levanta, agir te leva. Sonho sem ação é só intenção. Movimento transforma ideia em realidade. Comece sem vontade, continue com disciplina. Quem faz avança, quem espera trava. Motivação vem depois do começo. Então a gente tem que começar a fazer com que isso tudo aconteça. Muitas vezes a gente fica esperando o momento perfeito ou então ter tudo perfeito, mas a gente percebe que a hora é agora para a gente começar a fazer com que essas ideias saiam do papel, para que esses planos se concretizem e para que isso vire realidade. Nossos sonhos, nossos projetos e nossas ideias. E para isso se concretizar, a gente tem que agir, tem que fazer com que isso aconteça. Acreditar te levanta, agir te leva. Sonho sem ação é só intenção. Movimento transforma ideia em realidade. Comece sem vontade, continue com disciplina. Quem faz avança, quem espera trava. Motivação vem depois do começo. Então a gente tem que começar a fazer com que isso tudo aconteça. Muitas vezes a gente fica esperando o momento perfeito ou então ter tudo perfeito, mas a gente percebe que a hora é agora para a gente começar a fazer com que essas ideias saiam do papel, para que esses planos se concretizem e para que isso vire realidade. Que a gente não está com aquela motivação, mas a gente percebe que onde a gente já chegou e onde a gente quer chegar exige de nós agir mesmo sem aquela motivação. Não é a motivação todo dia, é você decidindo não parar. Devagar também é ir. E já muda tudo. Você só precisa não parar agora. Você está indo mesmo sem perceber. Você não chegou onde você quer, mas também não é mais o mesmo de antes. E toda evolução, toda constância que a gente mantém no caminho, a gente percebe que onde a gente já chegou era onde a gente queria chegar. E onde a gente quer chegar é o que vai fazer com que a gente todos os dias nos motive. Eu vou caminhar mais um pouco, eu estou indo, eu estou chegando lá. Então isso vai fazendo com que a gente não desista daquilo que nos aguarda, daquilo que nos espera. Então a gente continua acreditando nos nossos projetos, acreditando naquilo que faz. Que a gente não está com aquela motivação, mas a gente percebe que onde a gente já chegou e onde a gente quer chegar exige de nós agir mesmo sem aquela motivação. Não é a motivação todo dia, é você decidindo não parar. Devagar também é ir. E já muda tudo. Você só precisa não parar agora. Você está indo mesmo sem perceber. Você não chegou onde você quer, mas também não é mais o mesmo de antes. E toda evolução, toda constância que a gente mantém no caminho, a gente percebe que onde a gente já chegou era onde a gente queria chegar. E onde a gente quer chegar é o que vai fazer com que a gente todos os dias nos motive. Eu vou caminhar mais um pouco, eu estou indo, eu estou chegando lá. Então isso vai fazendo com que a gente não desista daquilo que nos aguarda, daquilo que nos espera. Então a gente continua acreditando nos nossos projetos. O sonho parece possível? Acalme o coração. Desespero confunde, calma revela. Dá o passo certo, vale mais que correr sem direção. Não precisa correr sem direção, precisa continuar. Passo calmo também é avanço. A gente sabe que quando a gente está em direção aos nossos sonhos, a gente quer correr e chegar logo lá. Mas a gente precisa saber que a gente com calma, a gente planeja melhor, a gente com calma, a gente vê soluções melhor, tem estratégia melhor,
para que a gente possa tomar as melhores escolhas e decisões melhores, para que a gente não venha se arrepender e também venha fazer a coisa certa. Então é melhor ir um passo de cada vez do que correr e às vezes a gente fazer como não esperou ou sair como a gente não planejou. Então a gente planeja, vê como faz melhor, escolhe e dá um passo. É o passo seguro, mas eu estou avançando. Eu estou indo com calma, mas eu vou chegar lá. Então é possível você alcançar. Você indo devagar, com planejamento, com consciência, tranquilo, você alcança os seus. Muitas vezes a vida dá um susto na gente, é um problema, uma situação no dia a dia que faz com que a gente nos desperte para entender aquilo que quer nos dizer. O susto que acorda hoje pode ser o começo da vida que você ainda não viveu. A vida chama, às vezes no susto. Nem todo caos é problema, pode ser despertar. O desconforto te empurra para a consciência, o sinal aparece para quem decide ver. A gente então passa por esses problemas, por essas situações, por esses caos e muitas vezes a gente tem que perceber que ali a gente tira muitas coisas. É um despertar para que a gente possa viver com mais consciência sobre os nossos sonhos, objetivos, sobre a nossa vida, para que a gente possa nos valorizar e valorizar também os nossos sonhos, para que a gente possa empenhar energia, fazer com que a gente se dedique mais e isso faz com que a gente perceba que o tempo ele é tudo que você quer cabe na sua vida. Desejar é fácil, escolher exige sabedoria. Antes de ir, veja se faz sentido ficar. Querer não é suficiente, precisa combinar com você. Escolhas conscientes evitam caminhos vazios. Com boas escolhas, menos excesso, mais sentido. Quando a gente escolhe bem, para pensar se esse caminho é o que você quer, é ali que eu vou estar, é o que eu quero construir, é onde eu quero estar. Então você percebe que você vai analisando se realmente combina com você, se realmente dá certo para você, para que você acabe não se arrependendo depois. Ah, a escolha que eu fiz não foi legal. E aí você acaba perdendo tempo, mas que você ganhou aprendizado ali, naquelas escolhas. Mas quando a gente para analisar, ver se realmente isso ali é para nós mesmos, então a gente vai em frente, acredita em si mesmo, acredita que vai dar certo e vai. E também no que a gente vai querer para nossa vida. Às vezes a gente quer isso ali, mas a gente tem que planejar, tem que saber se isso ali vem só para estar tendo excesso ou se vai trazer algum benefício maior para nós. Então a gente precisa analisar para saber antes de tomar essas decisões e ter uma melhor escolha.